Reportagem no portal Poder 360 informa que a ideia do Palácio do Planalto é vetar trechos da lei de abuso de autoridade, mas ao mesmo tempo propor uma nova legislação que reintroduz o que for cortado de maneira mais amarrada, para evitar inibir a ação de um juiz ou procurador. Essa informação foi obtida em entrevista com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. De acordo com ele, os eventuais vetos à lei não devem ser interpretados como uma afronta ao legislativo, mas como o início de um diálogo. De acordo com Oliveira, o Planalto vai procurar os líderes partidários para negociar esse caminho alternativo. O prazo para o presidente Jair Bolsonaro decidir quais trechos serão vetados termina no dia 5 de setembro. A Vera também deixou o comentário para este assunto. E veja como os assuntos estão intercalados, Aros. A gente falou um pouco antes da intervenção que Bolsonaro faz nos órgãos de controle, nas instituições. Essa questão da lei de abuso de autoridade está em tudo relacionada com isso. Ela foi aprovada porque o Congresso sentiu que havia uma oportunidade ali, pelo espírito do tempo, de tolher a Lava Jato, de tolher o Ministério Público e conseguiu aprovar essa lei a toque de caixa. O Bolsonaro de antes, aquele da campanha, vetaria, faria ali discurso que isso é um absurdo, tá ok, não vou permitir que coíbam a Lava Jato, etc. Mas o Bolsonaro de agora, o Bolsonaro presidente, principalmente o Bolsonaro pai do Flávio Bolsonaro, enrolado com o Fabrício Queiroz, tem dificuldades para fazer isso. E também em razão da situação do outro filho. Eduardo Bolsonaro tem de passar pelo Senado, a gente vai tratar disso aqui ainda hoje, e ele não quer complicar o caminho do 03, vetando uma lei que é a menina dos olhos de deputados e senadores. Então a gente tem uma situação em que o presidente é cobrado pelo líder informal do Centrão, o deputado Arthur Lira, que foi o relator desse projeto de abuso de autoridade, dizendo, olha, se vetar alguma coisa para além do acordo, a gente vai ter problema aqui. Sinal de que houve um acordo antes, que alguém do PSL ou do governo endossou o tal acordo e que agora o presidente está amarrado a esse acordo. Qual seria ele? Vetar só a questão das algemas e mais uma outra questão menor e não vetar os principais pontos, aqueles que são as verdadeiras ameaças de mordaça a procuradores, juízes, etc. Bolsonaro, se seguir isso, vai criar uma cisânia com a sua base. Já tem alguns dos principais porta-vozes do bolsonarismo reclamando nas redes sociais a respeito da possibilidade de ele não vetar. Tem uma manifestação marcada para domingo. Vamos ver, se depender do calor das ruas e se elas forem muito mais pró-Lava Jato do que pró-Bolsonaro, o presidente vai ficar entre a cruz e a caldeirinha nesse caso aí. Diga lá, Josias. É precisamente isso. Esse projeto da lei de abuso de autoridade é um teste capital para o Bolsonaro. As ruas vão roncar de novo no domingo, não se sabe em que proporção, mas as ruas roncarão na contramão do que o Bolsonaro está representando hoje, nesse exato momento. Essas intervenções, a reformulação do COAF, é preciso lembrar que a última vez que o asfalto se manifestou foi para pedir que o COAF ficasse nas mãos do Sérgio Moro. Agora, o Bolsonaro simplesmente rifou o COAF, mandou para o Banco Central naquelas condições que a gente já comentou aqui, com perspectiva, inclusive, com abertura para indicações políticas, ninguém sabe o que vai ser esse órgão doravante, e ele tem hoje uma aliança com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que é um dos alvos da manifestação de domingo. Os manifestantes pedirão o impeachment de Dias Toffoli. E houve uma reunião dos organizadores dessa manifestação na Casa Civil com o Onyx Lorenzoni, passaram a pauta para ele. A pauta tem um pedaço das entidades que organizam essa manifestação de domingo. Esse pedaço pede que o Deltan Dallagnol, veja você, seja convertido em Procurador-Geral da República, algo que o Bolsonaro não vai fazer. Bolsonaro hoje já botou isso no Twitter, ele retuitou uma nota, um post que associava o Deltan Dallagnol ao PSOL, como se o Deltan fosse simpático, até filiado ao PSOL, talvez pelos contatos que ele tem com o líder do PSOL no Senado, o senador Randolfo Rodrigues. Então, o Bolsonaro hoje está na contramão daqueles que iam às ruas para defender o governo dele, defender o que ele representava, a Lava Jato,
a aversão ao Supremo. Hoje, a família Bolsonaro negocia com o Centrão os vetos que serão apostos ou não a essa lei de abuso do poder econômico e, no limite, o Bolsonaro e a família dependem do Supremo, porque a indicação do embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, será questionada no Supremo. O mesmo Supremo que o hoje candidato a embaixador disse meses atrás que era possível fechar apenas com um cabo e um soldado, não precisava nem mandar um jipe. Quer dizer, mudaram os interesses de Bolsonaro e de sua família. E esses interesses hoje estão na contramão dos interesses da rua, dos interesses dos bolsonaristas ditos de raiz. Você, Constantino? É isso, já falamos bastante desse assunto aqui. O presidente está numa sinuca de bico. Ou ele agrada a sua militância atrelada ao lavajatismo, que, eu repito pela enésima vez, é maior do que o bolsonarismo. Ele surfou muito mais nessa onda e se aproveitou desse clima do que o contrário, né? Então, ou ele agrada essa base, ou ele agrada a classe política que está querendo, de alguma forma, coibir e asfixiar a Lava Jato. E ele tem essa questão no meio aí delicada do próprio filho, dos dois filhos, né? Como lembrou a Vera. Um com problemas na justiça e o outro querendo ser aprovado na sabatina do Senado. Então, ele está realmente entre a cruz e a espada. Não vai ter como agradar a gregos e troianos nessa história e, por isso, desde o início, eu previ que o mais provável era um veto parcial. Ele não vai ter um veto integral, acho muito difícil, e ele também não vai vetar só a algema. Ele vai tentar vetar alguns itens para poder sinalizar com uma narrativa que atendeu às demandas populares e também piscar com outro olho para a classe política, falando que a essência que eles queriam ali foi concretizada. A questão que surge é a reação das ruas, que parece que não está muito favorável a engolir sapos mandados pelo presidente, e já vimos aí algum racha dentro da base, alguns bolsonaristas bem tradicionais e passadores de pano alertando que se o presidente traiu a base e aderiu ao sistema, vai haver uma espécie de retaliação, né, de payback. E também essa questão do presidente tentar deixar o Moro numa situação complicada, né, porque o próprio ministro Moro já pediu ali, indicou uns 9 vetos que ele defenderia. Então, se isso não for acatado, como é que fica a situação do ministro Moro? Ele continua no governo depois disso? Ou ele pula fora, né? Então, isso são questões muito delicadas. Eu diria que esse é o maior dilema até agora do governo e do próprio presidente. Vamos ter dias agitados à frente.